Olá, queridos, a paz do Senhor. Bendito seja Deus por essa preciosa oportunidade e que o seu nome seja louvado e engrandecido através das nossas vidas. Eu quero começar esta palavra com a leitura de um texto sagrado que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 23. Certamente você já leu ou já ouviu em alguma outra ocasião a respeito desta passagem bíblica, mas entendemos que a Bíblia é uma fonte inesgotável. Por isso, cremos piamente que ela pode falar com você nesta oportunidade, trazendo paz, esperança, consolo e refrigério para a sua alma. Seguiremos então com a leitura do texto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este salmo foi escrito por Davi. Davi é um personagem bastante conhecido e citado nas passagens bíblicas. Antes de ser rei em Israel, Davi foi um pastor de ovelhas e, portanto, sabia muito bem falar sobre o exercício dessa profissão. Creio que Davi, ao escrever o Salmo de número 23, pensava em todo o seu cuidado para com as ovelhas. E tomou isso como exemplo para falar do cuidado de Deus para conosco. Ele fala a partir de uma experiência pessoal e intransferível que cada pessoa deve ter com Deus. Assim como Davi confiava no cuidado de Deus, devemos também crer que o Senhor não está distante de nós, mas a todos os momentos nos protege, nos guia e cuida das nossas necessidades. Davi introduz sua fala dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Antes de ser nosso pastor, Deus precisa ser nosso Senhor. Não é somente traduzir em palavras a expressão Deus é meu Senhor. Para ser nosso Senhor, Ele precisa estar no controle das nossas decisões, das nossas vontades, do nosso caminho. Como Senhor, Deus foi o Criador de todas as coisas. Logo, tudo pertence a Ele. Como Senhor, Ele é soberano, tem todo o poder e deve ser engrandecido e adorado pelas suas criaturas. Como Senhor, Ele reina e nada foge ao seu controle nos céus e na terra. Deus precisa ser o Senhor da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Mesmo que Ele tenha toda a autoridade e poder, todavia Ele não obriga ninguém a aceitá-lo como Senhor. O poder para essa decisão Ele deu a Adão lá no Jardim do Éden e continua dando a todos nós nos dias de hoje. Tudo começa com o compromisso e com a obediência. Se estou comprometido como ovelha para obedecer e seguir ao Senhor, então Ele estará comprometido comigo para cuidar de mim em todas as circunstâncias. Prestemos atenção no que diz a segunda parte do versículo 1. Nada me faltará. Isso não significa que Deus nos dará tudo o que queremos, mas sim nos dará o que precisamos. Se o Senhor realmente for o nosso pastor, ou seja, se Ele estiver conduzindo as nossas vidas. Com essa ideia, eu posso lhe perguntar: está faltando alguma coisa em sua vida? Talvez você me diga que sim,
Mas pense um pouco novamente. Muitas vezes temos um ilusório sentimento de falta. Deus nos deu pão e achamos que falta manteiga. Deus nos dá manteiga e achamos que falta queijo. Deus nos dá queijo e achamos que falta presunto. Afinal, quando Deus nos deu pão, nossa necessidade já estava plenamente suprida. É somente quando pensamos assim que poderemos cumprir a ordenança bíblica, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Deus nos mostra que está atento para suprir as nossas necessidades fundamentais, abrangendo as questões físicas, psicológicas e espirituais. Deus não vai deixar suas ovelhas sedentas, famintas, perdidas e abandonadas. Olha o que diz o versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vereda é um caminho estreito. Davi com certeza se lembrava de que quando conduzia as ovelhas, encontrava-se com animais que queriam devorá-las. Ele chegou a matar um leão e um urso para proteger o rebanho. Isso está escrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, do versículo 34 ao versículo 35. Do mesmo modo, em nossa vida cristã, Deus intervém no momento certo, na ocasião exata, no momento oportuno. E não tem essa de que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e nem falha. Ele faz como lhe convém e age da forma correta e no momento exato. Chegando no versículo 4, o texto diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista demonstra aqui que confiava em Deus ao dizer: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esta talvez seja a frase de maior destaque neste salmo: tu estás comigo. O mais importante não é o que Deus pode nos dar, mas a sua própria presença conosco. Em qualquer lugar em que a ovelha estivesse, ficaria tranquila ao levantar a cabeça e ver o cajado do pastor, pois esse cajado simbolizava ou seria um sinal de segurança, pois o pastor está presente, atento e é cuidadoso. O versículo 5 diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Algumas vezes, Deus nos dá muito mais do que aquilo que precisamos. Então, passamos a ter em abundância. O nosso cálice se enche ao ponto de transbordar. Então, podemos ter a alegria de compartilhar com o nosso próximo que está necessitado, não deixando que ele fique com fome, com sede ou com frio. E o versículo 6 conclui: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O último versículo deste salmo nos mostra que nossa caminhada com o Senhor é eterna. Depois de atravessarmos o vale da sombra da morte neste mundo, estaremos na casa do Senhor. Lá não haverá mais inimigo nem mal algum. Em síntese, podemos dizer que o Salmo de número 23 fala da jornada do salmista durante a vida, como ovelha que caminha com o pastor durante todo o dia. Quando se aproxima a noite, as ovelhas são recolhidas. Assim será conosco. Haverá um dia que seremos recolhidos à casa do Senhor, onde passaremos a eternidade com Ele. Pois assim disse Jesus em João no capítulo 14: não se turbe o vosso coração,
crerdes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, que essa palavra possa ficar guardada em nossos corações, sabendo que Deus tem cuidado de nós, que Ele nos protege, que Ele nos guia, que Ele nos sustenta, assim como o pastor faz com o seu rebanho. Que Deus nos abençoe.